Aí, Fala, Ah, Sérgio, beleza? beleza? Tranquila. E Como é que aí? tá? Tudo certo? aí, Glauber, Kiko? deixa eu só. Tudo Fala. tranquilo, tranquilo. Ah, agora beleza. Estão ouvindo bem, Beleza, né? cara. Deixa eu só ver se eu consigo colocar. Não. Estão ouvindo bem? Deixa eu só fechar um Sim, negócio sim, eu aqui, tô ouvindo peraí. perfeito, cara. Feito? Beleza? Vamos aí. Então, Certinho. Então tá, pessoal. Glauber Mussi, vocalista da banda One of Them, banda de trash aqui do Rio Grande do Sul, cara, e o Kiko Jerônimo, da banda Mirza. Queria agradecer vocês dois, cara, por terem aceitado esse convite para a gente trocar uma ideia meio que não tão a fundo, assim, não tão disco a disco, mas falar sobre de modo geral, sobre os 40 anos do Anthrax, né, cara, que é uma das principais bandas de thrash metal, pra mim, na minha opinião. Ali, se a gente for falar do Big Four, eu vou te dizer que ela seria a Big Three. Para mim, o Anthrax é melhor que o Megadeth, mas isso é uma conversa que pode gerar mas, muitas cara, a discussões, né, gente cara? pode, Mas eu, a gente eu pode prefiro o começar por Anthrax ao isso. Megadeth. A gente já pode, se quiser, a gente começa por isso. Para mim também, né? Eu nem discuto. Cara, eu vou mais longe. Do Big Four, todas são excelentes, mas a minha banda do coração no Big Four é o Anthrax. É a que eu mais gosto. Pô, legal, cara. Não sei, é a que eu mais Eu curto. curto bastante o Anthrax também, cara. É que aí eu ia entrar com. Uh, Se a gente for falar do Raining Blood, aí pode daquela Não, tremida, né? pegar a discografia toda, é, claro, a Slayer talvez seja mais consistente, mas a Mas banda de xodó, dessas do pra Big mim é o Four que eu mais Anthrax. ouvi na vida foi o Anthrax, eu acho, mais que o Slayer até, embora eu seja muito fã do Slayer também. Assim, o Big Four é complicado. tá. Vamos falar do Big Three, vai. O Megadeth chegou depois. Mas eu acho. Mas cara, isso mesmo. Eu, Escutou eu, muito eu tô isso. devendo. Ah, com certeza. Não, eu tô devendo uma live ainda do Slayer, né, cara? E ainda vou ter que fazer uma do Megadeth, né, cara? Apesar, eu gosto bastante do Sim, Megadeth. sim. Das bandas do Big Four, a que eu mais assisti foi o Megadeth, mas não é a que eu mais gosto. Não, Mas é a que eu mais eu assisti. acho que foi a Então, que mais passou por mim também, assim, em festivais foi o Megadeth, mas é, é a minha menos favorita dos quatro. aqui em Porto Alegre eu acho que eles tocaram duas vezes sozinhos e uma abrindo pro Black Sabbath, né? Eu acho que foram três passagens do Megadeth aqui pelo Rio Grande do Sul. Pelo Eu menos no Rio acho que Grande do sim, Sul. cara. Eu acho que foi, né? Foi na Eu turnê acho que dos foi. 20 anos do Rust in Peace, depois abrindo pro Sabá e Tá? depois agora com o Kiko, já na turnê Não, Eu do acho que foi isso Distopia, né? mesmo. pode crer. Aqui no Rio Grande do Aqui Sul foram foi essas isso. três. Aqui em São Paulo, os caras vêm acho que a cada 6 meses, velho. Eu vi uma vez em São O Paulo cara tem que também, cuidar pra não Megadeth. encontrar o Mustang na padaria. Cuidar pra não encontrar o Mustang na padaria, né, cara? Daqui a pouco Tipo, esbarra nele, o cara tipo isso. comprando um pãozinho, né? Sabe, falando de padaria, tem Mas, o Mili do Creator, tem um vídeo dele no YouTube, ele numa padaria aqui em São Paulo, cara. vê O só. cara entrou na padaria, comprou um negócio, o cara tava no balcão, devia manjar, o cara filmou. Você acha isso no YouTube, é divertidíssimo. É fácil mesmo. Mas então, pessoal, brigadão mesmo por terem aceitado o convite aí pra gente trocar essa Pô, ideia. valeu por ter Valeu. convidado. Beleza. Bem, bem legal. Cara, vamos começar assim do começo. Eu vou perguntar para cada um de vocês dois como é que foi esse primeiro contato de vocês com o Anthrax, né, cara? O Anthrax está fazendo 40 anos, é uma banda de 81, né, cara? E hoje eu até dei uma pesquisada, coisas que eu não fazia ideia, assim, que eu descobri que o John Connelly, né, do Nuclear Assault, foi o primeiro vocalista do Anthrax. Sim. Nem passava pela minha cabeça, não gravou nada, mas eu não sabia disso. Para mim era o Neil Turvin. Você sabe que ele chegou a sabia. gravar uma demo daquelas toscas. E eu vou te falar, cara, o meu irmão entrou na live aí, o meu irmão tinha essa demo. Porra, isso aí é uma preciosidade. Caridade, Essa é uma preciosidade. Cara, eu não sei que fim que deu. Mas porque é muito tempo, pô. A gente tá falando dos anos 80, né, meu? Sim. O que a gente conseguiu guardar dos anos 80, a gente tem até hoje. Mas muita coisa não deu pra guardar. E chegou a passar. Eu não tenho lembrança desse áudio, pra você ter uma ideia. Meu irmão lembra bem.
Então vamos começar já por ti, Keiko, já que tu largasse essa da fita aí. Como é que foi que o Anthrax, cara, apareceu na tua vida de headbanger, assim? Qual foi aquele primeiro contato com o Anthrax? Cara, foi não sendo metal, foi na I'm The Man, cara. I'm The Man, quando lançou, e na TV Gazeta tinha o Clip Trip, que era a continuação do Realce, né? Então foi que 87, foi 88 isso. E era aquilo. O que a gente conhecia da mistura, que não era bem a mistura, era aquele do Run DMC, que os caras ampliaram a Aerosmith e conseguiram botar o Aerosmith pra participar, fizeram arranjo. Mas, cara, o Anthrax apareceu tocando rap, e era pra ser... Porque não tinha muito Beast Boys aqui ainda. Então foi aquela revolução, e é isso, a gente era headbanger, meu. E como era o headbanger naquela época? Aí que veio o impacto do Anthrax na minha vida, foi tão cultural, que assim, o Anthrax me ensinou como eu devia me vestir, né? Foi isso. Porque, cara, headbanger era aquilo naquela época. Era camiseta preta, jaco jeans com patch nas costas e calça jeans, né? E, aparece aquele monte de cara pulando de bermuda, camiseta do Public Enemy. E a gente já conhecia um pouco de rap aqui em São Paulo, no bairro que a gente morava, subúrbio já tinha a galera de rap. E aí apareceu os caras pulando, e a música, cadenciada, o rifão pesado, e o vocal cantando, você fala, esse foi o primeiro impacto do Anthrax, assim. E aí você vai atrás de informação. Naquela época você tinha que sair batalhando. Tinha a Brigade, né? Tinha a Brigade, a revista, tinha a revista Metal também, que saía alguma coisa na época. E eu e meu irmão, a gente saía, a gente ia atrás de tudo e vinha o Anthrax junto. Então eles tiveram esse impacto. Eu falo, até hoje, há 35 anos, há 33 anos eu me visto igual a Scottinho, tá ligado? É mais ou menos isso. A gente tá sempre elegante. Muito bom, cara. E Glauber, o teu contato com o Anthrax, cara? Cara, a primeira vez que eu ouvi o Anthrax foi no programa do Ricardo Barão, na Ipanema, cara. Foi naquele tempo, as coisas não existiam, era muito raro tu ter um acesso a uma banda como o Anthrax, que naquela época não tinha um disco lançado e nem sonhava em lançar um disco no Brasil. Naquela época eu ouvia esse programa num rádio gravador, esperando para gravar qualquer coisa diferente que ele tocasse ali, né? E eu me lembro que nessa noite, cara, ele tocou Panic do Anthrax e The Four Horsemen do Metallica na sequência, assim. Eu nem sei se foi na sequência, no meu imaginário, sim, foi na sequência. Na minha fita estava na sequência. E a Panic é talvez a música mais porrada do primeiro disco do Anthrax, né, cara? E eu ouvi aquilo, eu pensei, pá, mas essa banda absurda, cara, que paulada, que porrada. E nessa época já tinha Megaforce, eu estava começando a Megaforce, então depois de ouvir no programa do Barão, logo eu fui comprar a fita e tal, do Fistful of Metal, a gravação, e daí adiante, né, cara? Inclusive, Mas a primeira vez foi assim, foi ouvindo no rádio, nesse programa, a música Panic. Puta, legal. A fita com o John Connelly, na verdade, foi nesse esquema. Foi uma gravação que tinha o Comando Metal aqui do Valsir, numa rádio, Valsir do Stock, e tinha uma outra rádio, que era a 97, que tinha o Riff Raff, cara. Chamava Riff Raff. Que cara, eu não lembro nem o nome qual era o nome do cara? Richard Nassif, alguma coisa assim. O cara foi um desses dois que meu irmão conseguiu a gravação. Naquele tempo, para te ouvir uma banda como Anthrax, só assim, cara. Ou tu indo numa loja, eventualmente, que tivesse o disco ali tocando, porque não tinha acesso, nunca que ia ter acesso a uma banda dessas. Né? Você não imaginava. Lançando o primeiro disco, uma banda super, na época, para aquilo ali, era super pesada e tal. E falando desse início do Anthrax, né, cara, teve o primeiro álbum, que foi o Fistful of Metal, que o Glauber falou, que era com o Neil Turbay e o Dan Lilker no baixo, né, cara. Originalmente o Dan Lilker era guitarrista, né, teve uma troca ali no início, ele passou pro baixo e tal, entrou o Neil Turbay no lugar do John Connelly e tal. Eles lançaram o primeiro álbum, que foi o Fistful of Metal, mas logo em seguida, né, cara, teve aquele lance de divergência e tal, sai o Neil Turbay, entra o Belladonna, e parece que é ali, né, cara, porque a gente sempre fala assim, às vezes tem bandas que elas estão ali, elas estão prontas assim, e entra um membro, sim,
e a banda meio que parece que ela adquire a identidade que ela precisava e muda. Isso a gente pode ver com o Iron Maiden, né, cara? O Iron Maiden, quando entrou o Adrian Smith, cara, mudou tudo no Iron Smith, né, cara? No Iron Maiden. Sempre que entra, assim, algum músico que parece que dá um upgrade na banda, e o Belladonna, ele não tinha aquela voz característica de um cara de thrash metal, né, cara? Se for ver, o Belladonna, ele tem uma voz até meio que melódica. Ele não sabia o que era metal, na verdade. Exatamente. Ele nunca tinha ouvido o que se chamava thrash, não conhecia Metallica, não conhecia Anthrax, ele tinha disco do Judas Priest e do Iron Maiden. Mas, cara, se tu for pensar, exatamente, era o que ele conhecia de metal. Ele gostava de Journey, velho. O negócio dele tanto era que, Journey, exatamente. Tanto que na primeira vez que ele foi testado, os caras disseram que ficaram, pô, mas esse cara é maluco, que ele foi vestido, ele não foi vestido como ele costumava se vestir, ele foi vestido como ele achava que um vocalista de heavy metal deveria se vestir, né, cara? Que era o visual do Quiet Riot. Exatamente, Exatamente. Que os caras ficaram, pô, mas o que é isso? Que roupa é essa que esse cara tá vestindo e tal? Mas eu ia dizer o seguinte, se a gente for lembrar, cara, naquele início, a maioria dos vocalistas cantava limpo, cara. Pode pegar o vocalista do Forbidden, o Chuck Billy no Testament, ele cantava muito diferente do que ele canta hoje, né, cara? Sim. Forbidden, Megadeth, mas ele cantava, não canta limpo, exatamente. Exato. Então, não foi uma coisa assim muito fora do que as bandas de thrash estavam usando na época. Porque vinha do Judas, né, cara? Tinha o Judas e tinha exatamente, é isso. E o Dio, né, meu? Óbvio. E tinha o Dio que era... ele era bem... absurdo. Se tu pegar ali Testament, Sacred Reich, Forbidden, tudo é vocal limpo, cara. Depois é que começou a aparecer um vocal mais gutural, assim, e tal. Até porque essa é uma das diferenças do thrash americano e do thrash alemão, né? O thrash americano sempre tem um vocal bem mais audível. Se a gente for pegar o início, principalmente o thrash alemão, era quase um gutural, assim, né? Bem naquela linha mais podreira, assim, enquanto o americano era bem mais cantado, a gente pode falar assim, né? Até a gente vai falar depois um pouquinho mais pra frente do John Bush, né, cara? Exatamente. Que o Bush foi cotado para ser o vocal do Metallica, né? Ele acabou não entrando e tal, mas ele seria o vocalista do Metallica. E é um cara que canta pra caralho, né, cara? É um cara que canta muito. Falando ali, saindo do Fistful of Metal, né, teve aqui uma certa repercussão ali, mas aí ocorreu essa saída do Neil Turbin, né, cara, veio o Belladonna e a banda lança o Armed and Dangerous, que é um EP, mas que ali já mostra ao que a banda vinha para apresentar no Spreading the Disease, né, cara, e tem ali aquela capa, né, hoje até o que tava ouvindo ali, mostrou, eu tava com a capa, mandou a foto, tem ali uma banda total metal, né, cara, todo mundo de preto ali, pose de malvadão, né, cara, que antecipou o que veio no Spreading the Disease, que talvez seja, assim, realmente a gente pode chamar assim, a estreia do Anthrax nesse estilo Anthrax de ser. Porque o Fistful of Metal, apesar de ser um bom álbum, ele era meio que digamos assim, a banda buscando ainda aquela identidade de som que ela queria fazer. Mas o Spreading the Disease é o álbum... Pra mim, o Fistful of Metal é quase um disco de heavy metal. Um pouco mais acelerado, assim. Mas tu vê ali a influência do Maiden e do Judas é direto pesado. Assim. Ainda é bem longe de um disco de thrash, muito longe, né, cara? Que era a grande intenção dos caras, que era exatamente, o Scottinho falou, meu, eu queria uma banda que tivesse um vocalista, só vocalista, porque ele queria uma banda parecida com Iron Maiden. Ele sempre deixou isso claro. É a grande influência do Scott Ian. Fora o Kiss, que ele é fanático, né? Sim. O Iron Maiden, o Judas e o AC/DC. Né? Sim, exatamente. E todas com tanto é que ele é tão fanático que a gente busca referências dele, assim, a gente vai ver que esse último ao vivo do Anthrax, né, é a capa do Rock and Roll Over, né, e com o SOD lá tem a capa do The Number of the Beast também, maquiada lá. Então o segundo é a capa do The Number, né? Exatamente. Exatamente. E aí, cara, depois desse EP veio o Spreading the Disease, que é aquele disco que mostrou assim, esse aqui é o som do Anthrax, né, cara? Ali estava o som do Anthrax, a voz do Belladonna, já como ele ia cantar o restante da carreira, os riffs do Scott Ian, né, cara? Pra mim, talvez seja uma das melhores mãos direitas,
do thrash americano, né, Com cara? certeza. Eu acho que talvez ele seja melhor, mão direita, Pra mim é melhor. Pra mim é Cara, melhor. Pra mim é melhor. É um disco que a única tem- que faz frente pro Hatfield, que a do Hatfield... É a gente sabe que impressionante. mais, O Hatfield é um monstro também, né, cara? É um monstro. Mas por preferência, o Scott Ian, pra mim, é melhor Pra mão mim também. direita. Sim. Até se a gente for parar para analisar em termos assim de discografia, né? A gente pega que o Anthrax tem muitos mais discos que o Metallica e muito mais riff, né, cara? Sim. Cerama, Sim. assim, a gente identifica muito mais no Anthrax do que no Metallica. Mas tem uma curiosidade Cara, e o aí, Spring né? Disease tem uma música... Mas tem uma coisa aí. Pode falar. O compositor de riff, o maior compositor de riff do Anthrax é o Benanti. Exatamente, é verdade. É o Benanti. O Benanti, ele era guitarrista, né, cara? O Scott Ian é o letrista, é o compositor das letras, mas o compositor dos riffs é o Benanti. É o Charlie Benanti, cara. Exatamente. Benanti, que apesar de não muito citado, né, cara, pela mídia, cara, é um baterista também mais monstruoso. Cara, pra assim. mim é o melhor, não tem Ele não é tão lembrado. Pra mim é o melhor, ele não é tão lembrado, muito né, acima de qualquer outro. Pode falar Dave Lombardo. Benanti é absurdo, velho. Benanti é absurdo. A nossa pra mim é absurdo. essa. Pra mim ainda tem o Lombardo. E até abrindo um parênteses, assim, né, cara, uma coisa que eu percebi, pelo menos, se a gente pegar dois bateristas, pegando tipo o Lars e pegar o Benanti, né, cara, tudo que o Lars aprendeu nos últimos anos, o Benanti evoluiu de uma forma assim, que ele já era fodido e, cara, ficou muito mais monstruoso. A gente pega a música do Anthrax, ali a gente vai falar lá na frente do The Glitter of Two Evils, cara, ele meteu o Blast Beat numas músicas do Anthrax, cara. Ele é bem fã de black metal, né, cara? Essa linha mais poder, ele curte bastante isso também. E tu sabe que para ele entrar no Anthrax, quando eles estavam ali ainda escolhendo baterista e tal, o que eles pediram para ele fazer foi o seguinte: tu sabes tocar Festas a Shark do Anthrax com o bumbo duplo? Foi o que eles pediram para ele. Tu sabe tocar Festas a Shark com o bumbo duplo? E ele, claro que sei. E tocou, e aí, tu tá dentro. Esse o cara, tá dentro. E foi o Zazula. Foi o Zazula que chegou e falou: foi o Megaforce. Sim, foi. Arruma um baterista. Tem que trazer outro cara. E aí um cara apresentou o Scottinha lá, os caras andando de skate, sei lá qual foi. Cara, no Spreading the Disease tem uma música, cara, que eu acho que talvez seja aquela música, talvez assim, mais riferama do Anthrax, que é Gun Ho, né, cara, que é uma... Cara, é uma das músicas mais fodidas do Anthrax, lá, digamos, lá no segundo álbum começo, completo, né, que é aquele álbum que do começo, assim. E é uma riferama, assim, que, cara, ela não se perde. A música, ela começa a tocar, dá vontade de quebrar tudo na volta do cara, né, cara? Tem até que cuidar. E não dá nem pra dirigir ouvindo essa música. Dirigir ouvindo essa música é perigoso, cara. Começa aquela riferama ali, o cara pisa no acelerador e vai embora. Mas eu não sei, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que nesse disco, eu sou fanático pelo Spreading the Disease, eu sou apaixonado total por esse disco. Mas eu acho que nesse disco ainda a gente vê muita coisa de heavy metal, né? Ainda Long Justice, a própria Armed Dangerous, Medusa, tem várias coisas aí. Não era ainda o Anthrax aquele... aquela... Né? Mas é um disco absurdo. Cara, eu sou enlouquecido por esse disco. Não sei se vocês viram, ontem saiu a entrevista o Chuck D entrevistando os caras pelos 40 anos da banda, que eles estão na capa da Revolver. Ontem botaram no YouTube a primeira parte da entrevista. E o Chuck D pergunta: cara, como que vocês brigam com a música de vocês no show? Vocês vão pra cima da música de vocês? Como é que é isso? Aí o Scott Ian lembrou dessa época. Ele falou: cara, porque lá atrás a gente, cara, ensaiando, a gente agitava ensaiando. Ensaio pra gente era igual show. Eu pulava no ensaio. Então, acho que isso que foi alimentando, por isso que é essa riferama desgraçada e essa energia dos caras. Porque, cara, eles levam a sério desde o cumprimento, a hora que eles chegam no lugar de ensaio. Isso que o Glauber falou, né, do álbum ainda trazer um pouco de características de heavy metal, assim, apesar de já ter mais a cara do Anthrax, né, cara, veio na sequência que era o álbum definitivo, pelo menos da fase, acho que da carreira do Anthrax, mas da fase Belladonna com toda certeza, que é o Among the Living. Sim. E, cara, é música atrás de música que o cara vai botando no repeat, que não tem música pra pular. Não tem música pra pular. É um disco, porque, é impossível o cara não citar um disco que tem I'm the Law, Indians, Calling Ambush,
a própria Among the Living. É um disco que é fudido, né, cara? E esse disco, né, eu acho que... contrário, ó. Puta. Com certeza também, exatamente. E é um disco, cara, que aqui definitivamente se estabelece o que é o Anthrax Sound, que pode falar assim, né? Que é um heavy metal com o thrash metal, mas despojado, né, cara? É uma banda que não tem compromisso, não é compromisso de passar de malvadona em cima do palco, fazer careta fudida, ficar enchendo a cara de trago. Cara, eles andam em cima do palco e é um festerê, né, cara? Nem parece uma banda de thrash, mas aí eu acho aqueles vídeos antigos dessa turnê. Eu acho que o que tem a ver, o que traz isso pros caras é a geolocalização dos caras. Os caras são de Nova York. É o que diferencia, eu acho que é o que diferencia o Anthrax Bay Area, das outras três do Big Four. Falando só do Big Four. O que diferencia o Anthrax é a localização. Os caras estão em Nova York e aí vem a influência do hardcore, vem a influência do forte, e aí do hardcore. eles o rap? agregaram tudo do rap, o hip hop também. Sim. O Scott Ian era muito fã de hardcore, né, cara? Era de participar daquelas matinés do CBGB direto, né, ele não saiu do CBGB. Direto. O Scott Ian aparece, tem um vídeo do Living Colour, um vídeo oficial do Living Colour, que os caras estão tocando no CBGB, acho que de 1990. Se você olha na plateia, você vê o Scott Ian agitando com os caras. E outra coisa que nessa questão da influência do hardcore, que a gente não pode esquecer, que bate direto na Among the Living, acaba repercutindo direto na Among the Living, foi a gravação do S.O.D., né, cara? Que veio logo depois da gravação do Spreading the Disease, né? Não, o lançamento não foi logo depois, mas a gravação foi logo depois. Digamos, aquilo ali foi o S.O.D. é exatamente o Scott Ian colocando o Scott Ian e o Charlie Benante, né? Colocando toda aquela influência de hardcore que os dois tinham, né, cara? Danny Lilker como camarada de novo, né? Isso, que o primeiro baixista, inclusive, deu briga por causa disso. O primeiro baixista do S.O.D. foi o Frank Bello. Só que o Scott Ian disse que ele não estava conseguindo mais fazer os riffs estavam muito repetitivos e tal. Ele pensou, porra, quem é que eu vou chamar para me ajudar isso aqui? Danny Lilker. E aí chamou o Danny Lilker. O Danny Lilker acabou de fazer os riffs com ele e acabou ficando na banda. Até deu um estresse, porque o Frank Bello ficou puto da cara que tiraram, escantearam ele e tal. Mas o baixista que gravou as primeiras músicas do S.O.D., assim, quando apareceu a ideia, foi o Frank Bello. E o som do S.O.D. repercutiu... Benante, né, meu? Muita treta. Família, né, cara? Eles foram criados como irmãos, né? Mas, enfim, o som do S.O.D. repercutiu direto na Among the Living, né, cara? Sim. Eu me lembro que a crítica da Brigade até fazia essa comparação. O Among the Living é o Anthrax regravando, não regravando, mas é o Anthrax repercutindo o S.O.D., porque foi muito diferente. Se a gente for pensar, pegar o Spreading the Disease e o Among the Living, embora, como disse ali o Sérgio Omar, a gente já visse essa característica, essa paletada mais trash, já era o Anthrax mostrando a banda que eles viriam a ser. O Among the Living é um puro disco de thrash metal do primeiro ao último riff, né, cara? É trash. Esse se não entra no top 5 dos discos de thrash da história, cara, de fora tem alguma coisa errada com essa pessoa, velho. Essa pessoa, não ouviu, não conhece trash ou não ouviu o disco, porque quem ouviu é impossível. Não existe, exatamente. Com certeza. É top 5, tem nenhuma dúvida, é top 5. E aí começa não tem como falar. Né? Que é aí que mostra os caras de uma maneira despojada absurdamente. Que aí você fala que os caras estão tocando porque eles gostam de tocar e fazer farra, mano. E aí vem o clipe da Indians, é absurdo. Né? Indians, né, cara? Pô, Indians é a primeira lembrança que me vem, assim, é Indians. Quando eu conheci atrás foi o clipe de Indians. Belladonna com aquele cocar naquela ali, ele já tem aquela aparência, né, cara? Ele já tem uma fisionomia indígena, exatamente. Tem, Então casou bem, assim, o visual, né, a estética com a sonoridade. Exato. Assim. E, cara, esse disco firmou o Anthrax como uma das principais bandas, e logo na sequência aconteceu aquilo que o Keiko falou antes, que foi o EP do I'm the Man, né, cara, com 3 ou 4 versões, acho que são 3 versões, né, uma censurada, uma não censurada, uma para rádio
E aí acho que tem uma do Black Sabbath, não sei, acho que é Black Sabbath, e tem mais uma outra faixa que eu não lembro agora de cabeça. Mas eu lembro, acho que são 5 faixas. São 3 versões de Eminem. Não é isso? Censurada, não censurada. São 2 músicas ao vivo, acho que é Calvin Amosh e I Am The Law, talvez. Ou NFL, alguma coisa assim. Isso. Vou pegar. É que ele tá lá no eu não lembro. Aqui, o que eu tô mas esse EP, né, cara, ele mostrou aquilo que quem estava por dentro já da cena e que conheceu, já tinha conhecido o Anthrax anteriormente, ele expôs aquilo que eu disse, que era uma banda que não estava muito ali porque estava pensando dela. Exatamente. A gente quer meter um rap, quer fazer um rap com metal, vamos meter e foda-se, cara. Enquanto os caras estão lá fazendo cara de mal, a gente bota o bonezinho virado para trás, dá uma de DJ e vai lá pra frente do palco, que nem meu clipe. E, cara, e o pior é que a música é legal, né, cara? Não é por ser Anthrax, ficou legal o jeito que é a música. A música é legal. Na letra da música... A música fala sobre a letra da música, né? O Scott Ian fala. Sim. Ele fala, né? Uma banda de heavy metal, mas de um jeito diferente, né, cara? Não é uma banda de heavy metal qualquer, é uma banda de jeito diferente. E, em princípio, era pra ser uma... Eles queriam fazer isso pros MCs serem os caras do Beast Boys. Isso aí. E eles não tinham agenda, a agenda nunca casou. E aí os caras falaram, então vamos gravar a gente mesmo, estamos aqui, vamos fazer. E ela saiu de um riff, por exemplo, se você pegar o riff da I'm The Man, é o Shana Tová, cara, dos judeus lá, que era o Scott. Isso aí. Quando ele ligava a guitarra no quarto dele, ele ficava fazendo aquilo, ele e o camarada dele, eles começaram a zoar, a fazer um rap por cima, porque eles já gostavam muito, né? Eles já gostavam de Run DMC, já gostavam de Public Enemy. E aí foi aí que eles falaram, vamos fazer isso e levar pros caras do Beast Boys. E aí não tinha agenda, os caras do Beast Boys até falaram, uma vez eles se encontraram e falaram, vocês iam fazer aquilo pra gente e tal, mas nunca rolou agenda. E acabou que deu muito certo pros caras, Foi o álbum deles que mais vendeu, né, cara? Vendeu mais, inclusive, do que, por incrível que pareça, vendeu mais que o Sound of White Noise, que já tinha a Elektra por trás, etc e tal. Foi o álbum mais vendido deles, foi ainda mesmo. E num período que a música pesada tava vendendo pra caramba ainda por cima. Exatamente. Mas agora, vou perguntar pra vocês o seguinte, cara. A gente tá falando de 1987. Né, cara, era um período, digamos assim, que não era ainda o Headbanger ainda não era tão assim, né, cara? A galera ainda era um pouco assim, se bem que hoje ainda tem uma galera que é assim, né? Era marginal. Mas vocês não acham que essa mistura do Anthrax, apesar de ter vendido bem e tal, ter levado o grupo a fazer os vídeos bem produzidos e tal, ter levado para um público maior, mas também não causou para aquela parte mais radical dos bangers, assim, uma certa ojeriza ao Anthrax por causa disso? Totalmente. Primeiro que... não sei. Eu acho que sim. Sabe por quê, cara? Talvez sim, porque cria-se um padrão, né, Mel? Os caras tinham um padrão. É aquilo que eu tava falando, tipo, os caras me ensinaram como me vestir. Então, e pra época, cara, aquilo é diferente. A gente sabe que o pessoal era mais assim. Naquela época você não conseguia vislumbrar o James de bermudão. Ele apareceu depois, mas depois do Anthrax. Sabe? Você não conseguia ver Cara, o Steve Harris. Você imaginava o Steve Harris aparecer de bermudão naquela época? Hoje ele não usa mais calça comprida. Então, pra época, tipo, eles era à frente por causa disso. Porque, assim, é o que a gente quer e não estamos nem aí, cara. Gostar, gostou. Não gostar, a gente não liga. Só que teve impacto, né? Teve aceitação. E, cara, eu acho que deve ter tido uma galera no começo, assim, que fala, que isso aí é coisa séria, né? Não é bagunça. Que não entendeu. É que eu acho que o fã do Anthrax, assim, sempre foi... Nunca foi aquele fã mais radical, aquele fã mais fechado, assim, sabe, cara? Se for pegar, já na turnê do Spreading the Disease, eles já tocavam de bermuda. Não foi algo que começou com a mão dele. Não começou na minha, exatamente. Exatamente. Eles já tocavam de bermuda na turnê do Spreading the Disease. Tem aquele vídeo US Speed Metal Attack, que é o Anthrax, o Overkill e o Agent Steel, que a parte do Anthrax é na Alemanha, e na parte do Anthrax eles estão tocando todos de bermuda já. É da turnê do Spreading the Disease. Então, na turnê do
no lançamento do Among the Living, eles já estavam tocando direto, assim, com roupa colorida, bermuda, etc e tal. Então, acho que pro fã do Anthrax, exatamente, bermuda dos Jetsons, camiseta do Piu Piu, guitarra com as tartarugas ninjas e tal. Então, assim, pro fã do Anthrax, o I'm the Man foi mais uma coisa, sabe? Não, eu acho que o cara que era mais radical, ele já não ouvia o Anthrax, porque, pô, esses caras estão se vestem de uma maneira colorida e tal, por que esses caras estão sempre rindo no palco, esses caras estão sempre fazendo... Então, acho que eles não perderam muito, acho que talvez eles já tivessem perdido lá atrás esse público, sabe? Mas eles já tinham conquistado muito mais, e, não sei, do público deles, acho que eles acabaram não perdendo ninguém com o I'm the Man, cara. Claro, ninguém é um exagero, mas, assim, era um público que já era... Não se surpreendia mais com esse tipo de coisa, né? Até porque o Keiko falou um negócio bem interessante também, porque, cara, era Nova York. E Nova York já é uma cidade com a mente mais aberta, podemos falar assim, né? Porque é a capital do mundo, então tudo gira ao redor ali. Então era uma coisa assim, que não era tão radical quanto a Bay Area, né? A Bay Area já era um negócio um pouco mais fechado, exatamente. E não dava pra... pode ser, tem isso também. Até o próprio bairro dos caras, né? Tipo, Escotinha, beleza, era do Sim. O Benante e o Belo, os caras eram do Bronx, meu. E então já era envolvido com uma cena totalmente diferente. Ou você se adapta... Cara, aquele filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Aquela mistureira toda. Sim. Então... Sim. E aí e, cara, depois do Among the Living, né, cara, vieram 2 álbuns que, cara, eu considero eles diferentes. Eu acho que o State of Euphoria, ele é um álbum bacana, massa, que ele mantém um pouco das características do Among the Living. Mas o Persistence of Time, depois ele já parece que é um disco mais sério, apesar de God the Time. E aquele cover do Joe Jackson, né? Mas é um disco mais sério, assim. A gente já, depois quando a gente escutar o Sound of White Noise, a gente já vai ver que o Anthrax estava caminhando com uma sonoridade diferente daquela que ele estava acostumado a fazer. Que no State of Euphoria já é um normal, digamos assim. O State of Euphoria é uma continuação do Among the Living. É uma continuação. Isso. Tem uma coisa sobre exatamente. Tem uma coisa assim, cara, eu gosto muito desse disco. Gosto muito. Eu gosto também, cara. Cara, eu acho isso maravilhoso. Cara, tem a música do Frank Buff lá, do Veludo Azul, que os caras fizeram. Now It's Dark, que eu acho maravilhosa. Mas o que eu acho engraçado assim, é que eles não gostam desse disco. Exatamente, Os caras da banda não gostam desse disco. Eu não sei que é porque eles estavam no auge e aí era aquele lance, naquela época as bandas tinham que lançar um disco por ano, né, cara? Era meio... É que no caso desse disco, essa liberdade que se tem hoje. O que o Scott Ian diz é o seguinte, que eles começaram a trabalhar no disco em abril de 89, vou dizer 89, não tenho certeza, talvez 88, tá? Mas enfim. Pode ser. E eles receberam um convite, 88? Tá, mas enfim, eles receberam um convite para abrir para Iron Maiden no verão daquele ano. Mas era, o convite está feito, mas vocês têm que ter um disco pronto até lá. Foi isso. Então, e aí ele gravar o disco às pressas. Exatamente. E o que ele diz é o seguinte, que o disco ficou mal acabado. Tipo assim, foi um disco apressado. Era um disco que eles tinham as ideias, eles tinham os riffs, mas que eles imaginavam que fosse sair muito melhor. E que eles, em nome dessa turnê, que era um sonho deles, tocar com Iron Maiden, talvez a maior influência, uma das maiores, eles não vamos perder essa oportunidade, vamos fazer o disco, e o disco saiu de uma maneira que, como disse aqui, que não agradou eles. O Scott Ian, no livro dele, ele diz que se sentiu um impostor, ele diz, cara, não é possível, que o disco vendeu bem, né? Ele diz, cara, não é possível que esse disco é uma porcaria e todo mundo gosta e todo mundo compra. Pô, uma hora os caras vão se dar conta que esse disco é uma merda, cara. Exato. Sabe? Cara, ele diz isso no livro dele. Tempo para terminar esse disco. Exatamente. Esse disco é maravilhoso, né? Vamos combinar. É maravilhoso. Mas, como tu dissesse, eles não gostam. Eles acham que o disco foi mal acabado, apressado. Era um disco que deveria ter sido mais desenvolvido. Louco isso, né? E esse disco tem em Be All and All, né, cara? O riff dessa música
anos depois, o Behemoth foi copiar. Foi. Né, cara? O Behemoth copiou. É escarrado, né, cara? É escarrado, é igualzinho. Não tem que botar, tá lá numa banda de death black metal, Diz né, o cara? Nergal. Uma música lá de... Disse o Nergal que foi coincidência. Tipo assim, falou, cara, depois que eu me... vai muito igual. Sempre é coincidência. Sempre é coincidência. É muito... mas é muito igual. É muito igual. É muito igual. Não dá, não dá. Caras, né? Ele é parceiro dos caras. Sim. Mas só vou fazer um parênteses para dizer que no turnê do Among the Living eles conseguiram realizar um dos sonhos que era abrir para o Kiss também, né? Eles abriram para o Kiss na turnê do Among the Living, né? O Scott Ian conta no livro, né? Que quando eles conheceram o Gene Simmons, tava ele e o Kirk Hammett. Exatamente. E eles viram o Gene Simmons e eles foram no Gene. Diz que o Gene, eles foram para se apresentar, cara. O Gene sabia o nome de cada um deles. Diz que os dois saíram vocês estão fazendo um belo trabalho, né? Foda. O Gene é inteligente pra caramba também, né, meu? O Gene deve guardar nome de todo. O Gene deve saber o nome de todo mundo, até o nosso, velho. O nosso não, mas o do Zé ele sabe, hein, Sérgio Omar? O nosso não, mas o do Zé ele sabe. Sim. É capaz de estar no show e estar procurando o Zé. Assim, cadê o Zé? Zé não veio hoje, né? Tá procurando o Zé. Cara, depois do State of Euphoria veio o Persistence of Time. Que, cara, já começar pela capa, né, cara? Não sei se vocês vão concordar comigo, ela já é uma capa mais sombria, né, cara? Ela já não é mais aquela coisa... Pô, o State of Euphoria é amarelão, vermelho, parece uma propaganda do McDonald's até, se o cara for olhar, assim, vai aparecer cores eu tô com a camiseta aqui. Isso. E aí, cara, veio o Persistence of Time, que é um disco mais, assim, se a gente for analisar, é um disco mais sério, né, cara? A gente estava entrando nos anos 90 ali, é um disco mais sério. Mais não sei se sombrio seria a palavra, mas eles usam mais pesado, não no sentido... Eles usam mais guitarra, mais pesado. Isso, exatamente. E, cara, esse disco, ele acabou culminando com a saída do Belladonna, né, cara? Teve a turnê e o Belladonna acabou saindo por divergências musicais, né? Aí eu realmente não sei se realmente foi isso, se não foi, se o direcionamento que a banda estava indo não era o mesmo que o Belladonna queria, porque no Sound of White Noise, quando a gente for falar ali dele, a gente percebe muitos elementos do Persistence no Sound of White Noise. Sim. Claro que tem toda uma modernidade, cara, tem a voz do Bush que é completamente diferente e tal, mas tem alguma coisa que já vem do Persistence of Time. Não. E o que vocês acham, cara, desse álbum? Porque aqui ele pôs fim ao ciclo Belladonna na banda, pelo menos da primeira passagem. Né? Acabou aquela fase do Anthrax que parecia que era aquela banda alegrona e tal, até porque no Sound of White Noise eles já também estão com um visual um pouco mais diferente. Também já era nos 90. Né? Já estão preto, mas calça. O que vocês acham? O que rolou... mas o que vocês acham desse álbum, do Persistence of Time? É um disco mais sombrio, até por causa do que estava rolando na vida pessoal do Scottinho. Ele estava separando o primeiro casamento. Então o disco ele não estava num clima bom para as letras. E aí tem um lance. O Belladonna era o único cara da banda que ficava breaco mesmo, né? Que tomava. E ele ficava incomodado com isso. Sabe aquelas coisas? E aí tem a parte das diferenças musicais. Bom, o Belladonna não veio do meio dos caras, né, meu? Então, já estava aí lá de trás. E ele adaptou, e ele criou o estilo dele ali, que era uma característica da banda. Cara, você reconhece a voz do Belladonna em qualquer... Além da mão direita do Scottinho, você reconhece o Anthrax pela voz do Belladonna. Depois pela do Bush, beleza. Mas aí teve isso. Aí ele saiu, foi aquele climão, né, cara? Mas é isso que você falou. É uma mudança do Anthrax ali. E ao mesmo tempo, os caras participaram do seriado. Foi na época que eles participaram do Amor de Família. Married with Children. Né? O episódio é espetacular. É divertidíssimo. Mas eu gosto muito desse disco também. Embora da primeira fase da Belladonna é o disco que eu menos gosto. Mas ainda é num nível altíssimo, né? É como o Keco falou, o Belladonna acabou saindo por problemas... como ele disse, o momento do Anthrax já era outro. Eles queriam evoluir, entre aspas, como banda, e eles achavam que o Belladonna não conseguiria fazer parte daquilo. O Scott Ian, como o Keco falou, estava se separando e ele fez umas letras bem mais pesadas. Enfim.
É, Os caras chegando e perto ele dos dizia, 30, pô, então eu tô a fazendo paciência já vai uma... diminuindo. Isso. Ele dizia, pô, eu tô fazendo umas letras sobre esse momento fudido na minha vida, eu vejo esse cara cantar, parece que ele tá cantando Exato. parece que ele tá cantando sobre personagem em quadrinho, parece que ele tá cantando sobre algum livro do Stephen King. E Teve a questão essa era a divergência musical dele, essa era a porque divergência musical, era o essa, que ele, Belladonna não ele estava não, querendo não fazer do jeito consigo, como ele queria que o o Belladonna Belladonna, cantasse. e aí tem essa questão, né, que o Belladonna não compunha, Não compunha, então ele não exatamente. compunha, né? E aí o Exato. Scott O Ian, que que mudou com fazia o as Bush. letras, ele ficava puto, porra, esse cara não tá conseguindo cantar como eu quero que essa letra seja cantada. Ele achava E que não essas estava foram, ajudando. e não estava ajudando. E essas foram as divergências que ele acabou saindo. Saiu num momento assim péssimo, né? Porque foi naquela troca de contrato da Índia, da Island para Elektra, tanto que o Johnny Z disse para eles: "Pá, mas vocês vão fazer isso, cara? Vocês estão saindo, vocês estão indo para uma gravadora maior com um contrato de não sei quantos milhões de dólares. Vocês têm certeza que vocês vão colocar o vocalista? Olha, o vocalista é quase um cartão de visita da banda." Mas eles não, eles bancaram, eles não aguentavam mais o Belladonna. Não sei porquê. Ele disse que não foi nada pessoal, não foi nada, não teve briga, não teve nada. Tanto que quem demitiu o Belladonna foi o Johnny Z por telefone, não foram eles, né? A molecada, quando começa a crescer a barba, fica rebelde, manja. Foi isso. Foi a adolescência tardia, eu acho, cara. Exato. Não teve, como falou o Queco, não teve um motivo. Teve vários motivos pequenos que tornaram a permanência dele inviável. Exatamente. E ele acabou saindo. Exatamente. Anos depois, o Scott Ian fala que ele escutou depois que o Belladonna voltou, a gente vai chegar lá, mas quando o Belladonna, na volta da banda, o Belladonna chegou pra ele e falou: "Cara, eu poderia ter cantado o Sound of White Exatamente. inteirinho." Aí eu poderia ter falou, cantado. Cara, que foi que eu fiz naquela época? Eu poderia ter cantado do jeito que vocês queriam, mas vocês não me deram a chance. Vocês não me deram vocês a não chance. deixaram. Ele falou, cara. Cara, mas eu acho que ele poderia cantar o Sound of White Noise, mas o que veio depois eu acho que ele não cantaria. Mas talvez, mas se ele tivesse ficado, talvez o que veio depois não viesse. Tem não isso seria também, daquele né? jeito. Também tem isso. Também tem isso. Verdade. Se ele tivesse ficado. Por falar em Bush, né, cara, em 93 a banda lançou o Sound of White Noise. Eu vou confessar pra vocês que a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Eu sinceramente, eu ouvi assim. Sério? Eu já tava naquela assim, saiu o Belladonna. Primeira vez que eu ouvi, eu detestei. Eu não gostei. Cara, eu gostei de cara. Mas hoje eu vou te dizer que eu adoro esse disco, cara. Hoje eu te dizer que eu gosto muito. Tem duas músicas ali que eu acho sensacionais. Que é a Only. Eu lembro bem que Only pra mim é uma das músicas. Quando saiu no colégio, um dos nossos camaradas do colégio foi o primeiro a comprar, porque nessa época tinha o grupo dos bangers, né, na escola. E foi uma época também que, já tinha MTV, o negócio já tava espalhado. Então, tipo, a gente já era cabeludo 10 anos antes. Naquela época todo mundo já era cabeludo. Mas eu lembro, um dos camaradas nossos, ele já chegou com o disco debaixo do braço, assim, ó. Falei, puta, o novo do Anthrax. Ele falou, Tó, leva pra ouvir. Cara, a primeira audição já pegou. Eu falei, mano, o disco é bom. Eu já gostava do John Bush, cara. Eu já tinha escutado o Armored Saint. O Bush é um baita vocalista. Ele já tinha um vocal ele é um baita que chamava atenção. E aí eu acho que casou. Ele é um baita. Cara, eu ouso. Eu ouso dizer que ele é bem melhor que o Belladonna. Eu ouso dizer. É uma ousadia da tua parte. É uma ousadia. Eu não tô dizendo eu não tô dizendo isso pro Anthrax. Eu tô dizendo como vocalista no geral. Eu acho que ele tem muito mais recurso. O próprio Anthrax trata como duas fases totalmente distintas. Eles diferenciam. Sim. Se eles fazem, a gente pode fazer. Então a gente pode tratar. E esse álbum, pra mim, ele tem duas músicas muito, muito foda, assim, cara, que é Only e Room for One More. E Only, pra mim, é uma das melhores músicas do Anthrax. Only, pra mim, é uma das melhores músicas. Eu acho que quando eu ouvi esse disco... E Only é uma das faixas que o Belladonna conseguiria cantar. Eu acho até que é a única. Tem vídeo dele cantando essa fase. Eu acho que é a única dessa fase que ele canta. Cara, quando eu vi esse disco a primeira vez, eu acho que eu ainda estava muito com a cabeça fechada daquele fã da fase trash do Anthrax, né, cara? E eu ouvi esse disco a primeira vez, eu falei, porra, mas cadê os riffs, cara? Cadê aquela base cavalgada? Não tem nada dessa merda aqui, nessa época. Por isso que disco fodido, que merda esse disco e tal. Mas, claro, com o tempo,
depois eu fui ouvindo e reouvindo, e agora, né, foi esse papo com vocês ainda me oportunizou, pô, ouvir de novo toda a discografia do Anthrax de cabo a rabo, né, cara, pra gente conversar. E esse disco realmente ele é foda, ele é foda. Eu gostei dessa mudança, não pra mim foi natural. A mudança entrou de boa pra mim. Então a primeira audição, eu já gostei, porque nessa época eu já andava com camisa do Mr. Bungle. Então também eu já não tinha muito limite. Se o cara quer fazer diferente, ele faz. Manja. Cara, o Mr. Bungle ouve qualquer coisa. Exatamente. Mr. Bungle não é pra qualquer ouvido. Não, mas esse último do Mr. Bungle tá do caralho, cara. Esse último do Mr. Bungle tá absurdo, velho. Absurdo. Então, eu já tinha então SOD, assim, direto, né, cara? Tem muito de SOD ali, não tem? Tem. Nesse Mr. Bungle. Eu tinha a demo original. Eu já tinha a demo original. Tu ouviu, Sérgio Amaro? Tu ouviu esse último? Não ouvi. Escuta que tu vai gostar. Eu também não sou nada fã, mas esse último tá foda. Então, aí, essa já é o... vou dizer que não é uma banda que me atrai, sabe? Não é uma banda que tem que ouvir. Não me atrai. Agora que vocês estão falando, eu vou pegar pra ouvir, mas não é uma banda que me atrai. Escuta que tá foda. Na verdade, começou como uma banda de thrash metal. Vou ouvir. Aí depois que os caras ficaram experimental, porque a cabeça dos caras funciona num outro patamar. É diferente. O próprio Scottina falou, velho, a água que esses caras tomam aí, eu não chego perto. Cara, depois quando saiu o Sound of White Noise, também, logo em seguida, o Dan Spitz vazou. Né, cara? E era um cara que estava lá quase desde o início com o Anthrax, né, cara? Era uma das figuras, quando se falava em Anthrax, lembrava daquele baixinho lá, ele era um dos caras, e ele saiu e ficou aquela incógnita, né, cara? Porra, quem é que vai entrar no Anthrax agora? Tanto que o Stone 442 ali, ele não tem um guitarrista fixo, né? O Paul Crook, ele gravou uma boa parte das guitarras, o Dimebag Darrell também gravou bastante guitarra. E o Benante também. E ele é um disco que... O Benante gravou umas guitarras. O Benante também. Exato. Cara, e eu não sei, cara, a opinião de vocês, mas ele é um disco que, apesar de ter músicas, ter umas faixas legais, assim, ele é um disco meio perdido. É um disco meio confuso. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que ele meio que... É um álbum meio que parece que é uma transição. Enquanto Sound of White Noise não era, apesar de já ter tido a troca do vocalista, esse aqui parece que é uma transição, assim, porque, porra, saiu Belladonna, agora saiu Spitz, pá, parece que tá carecendo alguma coisa, e aí, apesar de algumas boas faixas, assim, ele parece que não tem um direcionamento muito, digamos, definido, assim, eu não sei o que vocês acham desse álbum, porque o que vem depois... Eu acho que era... Pra mim, o que vem depois é o pior do seu Anthrax. Eu acho que era o Anthrax tentando se adaptar à época, porque ele era o auge do nu metal. Eu não sei você, mas eu não gosto. E aí eu acho que era meio que o Anthrax tentando se adaptar àquilo sem perder a característica deles, dos riffs e tal. E aquilo, e perdeu uma referência, porque, os caras estavam com outro vocalista. Beleza, o John Bush estava totalmente adaptado, mas não tinha o Dan Spitz mais. Que, encrenqueiro ou não, e os caras se bicavam mesmo, era um cara que você também reconhecia de longe. É aquilo que você falou. Eu vi uma foto dele daquela época, o Dan Spitz, do lado do Chris Holmes, do Wasp. Cara, ele bate na barriga do Chris Holmes. Ele é muito baixinho, cara. Ele é muito baixinho. A foto é demais. Ele é muito baixinho. Então, eu acho que nesse disco tem... Opa, desculpa, Ké. Não. Eu acho que nesse disco, cara, tem uma questão também que começaram a sentir uma pressão da gravadora. Porque eles foram para a Elektra, e a Elektra investiu uma fortuna neles. E eles esperavam que o Anthrax fosse uma banda que fosse se tornar um novo Metallica, né, cara? E eles venderam, na época do Sound of White Noise, 700 mil cópias. Isso hoje é uma coisa impensável. Mas a Elektra imaginava que eles iam vender o triplo daquilo. Então a vendagem foi muito baixa. Exatamente. Aí a gravadora já começou na escolha de single. Porque assim, teve lá no Sound of White Noise já teve esse problema do single, né? Que eles queriam lançar o segundo single, Room for One More, e a Elektra disse, não, vai ser Black Lodge. Que é uma baita música, mas é uma música meio deprê, uma baita música, né, cara? Mas é uma música meio... Mas não era, foi o que o Scottinho falou. Não é aquele negócio para levantar um público, né, cara? Pô, e eu acho que eles sentiram essa pressão. Mudou. Assim. A Black Mudou Lodge, o escrito. Pô, é sobre o Twin Peaks, que é um negócio que eu sou alucinado. Não, a música é maravilhosa, mas assim, não é uma música para levantar uma audiência, né, cara? Exato. Não é? Exatamente. E para esse disco, a Elektra, então, já estava aqui, porra, que nós fomos contratar esses caras? Onde é que a gente foi se meter, mesmo, cara? Que prejuízo do caralho que a gente vai ter com esses malucos, cara. E eles deixaram a banda meio,
tá, a gente tem que pagar para vocês, a gente tem que dar para vocês um valor X para vocês fazer esse disco. Toma esse dinheiro, mas nós não vamos fazer bosta nenhuma, mas também não vamos, se vira, nós não vamos, se vira. A gente não vai fazer a propaganda desse disco, não vamos divulgar, não vamos fazer nada, foda-se, faça o que vocês quiserem, que nós já tomamos um prejuízo muito grande com vocês. A banda meio que estava desistindo da banda. Desculpem, a gravadora estava meio desistindo da banda. Eu acho que isso aí também pressionou um pouco para o que a gente vai fazer? Pô, a gente tem que vender, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa que venda e tal. Não sei, eu acho que pode ter sido isso. E esse disco foi o fim deles total na Elektra, né, cara? Foi. Porque esse disco vendeu 100 mil cópias. O que para uma major na época era uma piada, né, cara? Isso aí, o disco acabou com eles na Elektra. Os caras não atendem nem o telefone de uma banda dessa. Lá. Exatamente, o disco acabou com eles na Elektra. E na sequência, cara, aí eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim veio talvez o pior disco do Anthrax. Cara, eu não recordo do disco, pra falar. Se me perguntasse, lembra de uma música, lembra não sei o quê, cara... Inside Out, claro que tu lembra. Inside Out, óbvio, cara, mas, cara, mas não é aquela música que... No Stomp aqui ainda tem Fueled, América Pompeia, ali e tal, você ainda consegue lembrar, mas, cara, não bate esse disco, cara. Eu acho que deve ter ficado muito, muito pouco mesmo. É o disco do Anthrax, com certeza, que eu menos ouvi. É o disco que eu menos ouvi. E é assim que eu disse, ele não me lembra, eu não consigo lembrar. Você falou Inside Out, eu não lembrava. Agora eu lembrei de Inside Out, mas eu não lembrava. Pra te ver como que não marca tanto, assim, entendeu? Então, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que da discografia do Anthrax, com certeza, é o álbum mais fraco. Eu concordo com você. Eu não vejo assim. Eu concordo. Eu acho também. Definitivamente é o que eu menos ouvi. Aliás, ouvi muito pouco, a ponto de não terem muita... É o que você falou, não ter tanta recordação de som, porque ele não é marcante. Eu acho que esse é o termo. Eu acho que essa é a palavra. Não é um disco que marca. Ele não tem assim... Quer dizer, cara, até vou pegar ele aqui, porque eu tava ouvindo esses tempos, para essa nosso bate-papo, eu ouvi esse disco, e tem umas músicas que eu nem lembrava que eu gostei pra caramba, cara. Killing Box, então, cara. Vou ter que fazer isso, Big Fat, Alpha Male, Inside Out. As 3 primeiras, Crush, Catarsis e Inside Out, eu achei super legais. Mas também, eu fiquei pensando, será que eu não gosto menos do Stomp 442 que desse disco, cara? Esse disco é estranho, ele tem até uma música que é tipo essa Toast do Extras, que é tipo um country, assim, né, cara? Uma música, né, estranha, enfim. É verdade. Mas também, cara, nessa época o metal estava em baixa e o Anthrax estava mais embaixo ainda. Mais embaixo que o metal. Eles ficaram mais embaixo ainda. Aí a Elektra, depois do Stomp 442, deu um pé na bunda deles e vocês ficaram sem gravadora, né, cara? Tanto que essa gravadora que eles lançaram foi ganhar dinheiro jogando pôquer, meu. Exatamente, E essa gravadora que eles lançaram esse disco, que é Ignition Records, nem era uma gravadora de metal, era uma gravadora de 2 caras do hip hop e tal, que eles queriam investir começar a investir em metal, e contrataram o Anthrax. Só que o disco, além de tudo, cara, do disco já ser não é nenhuma maravilha, talvez seja mesmo o disco mais fraco do Anthrax, eles começaram, a vendagem foi razoável, mas, cara, logo depois que o disco saiu, a gravadora quebrou. 4 meses depois que o disco saiu, a gravadora quebrou. Quer dizer, o disco tu não conseguia nem achar nas lojas mais. Ele não foi prensado. Tipo assim, prensaram uma tiragem inicial, um número inicial, a gravadora quebrou e acabou. Não tinha dinheiro para turnê, não tinha dinheiro para divulgação, não tinha dinheiro para nada. O disco é um disco assim perdido quase na discografia dele, sabe, cara? Verdade. Mas eu não acho tão ruim, cara. Eu acho que tem coisas boas nesse disco. É tipo aquele disco do Viper. O disco ruim do Anthrax. É tipo o disco do Viper. Não vamos comparar, não tem nem comparação, por favor. Isso aqui é um disco de heavy metal. Aquele tem pra todo mundo? É um disco perdido, que a gravadora... aquilo é horroroso, mas eu digo assim, é um disco que ninguém acha, se procurar ninguém acha. Pois hoje eu acho que esse disco é difícil, deve ser difícil de encontrar, porque eu acho que ele não foi relançado. Saiu em vinil agora. Eu acho que não. Estava em vinil agora, então, de repente em vinil, mas... Eles lançaram uma sequência em vinil colorido, inclusive o Come For You All. Porra, tem que comprar isso aí. Sobre o mas eu gosto desse disco, cara. Eu não acho ele tão horrível assim. Eu acho poder ouvir esse disco de novo agora pra gente conversar,
me fez gostar mais dele do que quando eu ouvi a primeira vez, cara, bem mais. Cara, então é hora de retomar. Valeu. De repente, Claro. eu gostei mais dele que do Storm 442. Pô. Eu gostei mais. Não, mas fazendo um trocadilho aqui, o Cláudio Borges, da Red Banger, do Resenhando lá, ele fez um trocadilho aqui, em vez de volume 8, volume hate. Também. A galera não gosta muito desse volume hate. Mas, cara, teve esse disco, o Anthrax deu uma pausa meio forçada, né, cara? Mas daí ele veio com um disco... Cara, pra mim é um disco muito foda do Anthrax. Eu acho que eu coloco lá nos top 5 do Anthrax, com certeza. Pra mim é o melhor. Que é o Will Come For You All. Esse disco é... Cara, não, com o Bush, com certeza. Fantástico. Esse disco é fantástico. Nesse disco, né, cara? O Benante destrói, o Bush canta pra caralho, o Scott, aquela música de Rob Cadiano, né, cara? Que é um puta de um guitarrista. Puta guitarrista. Pra gravar esse disco. Puta guitarrista, né? Os solos nesse cara, disco. Ele é um disco assim, ó. Sim, e é um disco que, se a gente for comparar com o Anthrax antigo, assim, ele guarda muito pouca semelhança, né? O Anthrax é aquela banda que meio que evoluiu. Sim. Apesar de manter a identidade, ele não guarda aquela semelhança lá, daquela coisa meio despojada, a não ser Cadillac Rock Box ali, né, que é uma música um pouco mais despretensiosa, assim, mas todas as músicas porradão, cara, já começa com What Does It Die ali, que é uma ricerama desgraçada. Dois bombos direto ali. Foda, que o Benante destrói, que é Nobody Knows Anything. Cara, pra mim, o cara faz aquela bateria ali é um troço de outro planeta, né, cara? É um disco pesado, muito bem produzido. Strap It On, cara, é um disco foda pra caralho, né, cara? Strap It On, né, cara? Tem até um grindcore ali, né, cara? Que os caras... É uma balada. Essa música é do caralho, essa música é absurda. É linda. Safe Home é demais, cara. É demais. A música é um outro nível. Cara, é uma coisa que eu me arrependo amargamente de não ter assistido essa formação na turnê desse disco, cara. Que eu lembro que o Anthrax, ele ia tocar aqui em Porto Alegre, eu não sei o que aconteceu, que foi só em São Paulo. Nem é nesse disco, era a turnê do The Greater of Two Evils, quando eles vieram. Eu fui nesse show lá em São Paulo. Eu fui nesse show em São Paulo. Pô, cara, eu queria muito ir nesse show. Eu e o Jefferson da One of Them fomos nesse show. Legal. Pô, eu queria muito ter ido, cara. Queria muito ter assistido esse show. Com essa formação aí, nessa época. Queria muito ter assistido, porque eu assisti com o Belladonna. As duas vezes que eles estiveram aqui em Porto Alegre, eu assisti. Mas eu queria ter assistido com essa formação, cara. Cara, e aí... nesse show, disco, só um parênteses, né, que esse show em São Paulo era com Joey Vera no baixo. Era com Joey Vera no baixo. O Frank Bello estava no Helmet. No Helmet, exatamente. Isso, ele foi pro Helmet, ele ficou um tempo no Helmet. O que deu na cabeça do cara sair do Anthrax e ir pro Helmet, né, cara? Eu fico ali me perguntando, assim, o que passa na cabeça do cara? Cara, o Frank Bello vai sair, inclusive vai sair o livro dele agora, que eu tô curiosíssimo pra ler, cara. Mas dá pra ver que ele é, vai sair, é um cara complicado, assim. Eu acho que ele é um cara temperamental pra caralho. Exatamente, é isso aí. Bem... Apesar de no palco ser um animal, né, cara? Sim. No palco assim, dele é fantástico. Fantástico. Cara, aí depois desse álbum, o Anthrax lançou aquele ao vivo, que é o Music of Mass Destruction, que tá também muito foda, né, cara? Que é com essa formação, né? A consagração dessa formação. Mas aí na sequência sai o Cadiano sai. O Cadiano sai da banda, né, cara? E vem. Quem é que veio? O Dan Spitz voltou, né? Não, mas o Dan Spitz voltou foi depois. Primeiro teve o The Greater of Two Evils, né? Que foi essa gravação. Mas que era com o Cadiano. Era. Com o Cadiano, isso mesmo, é com ele ainda. E, cara, eu não sei a opinião de vocês, mas, cara, é muito foda, né? O cara tá acostumado com a voz do Belladonna e tal, mas a produção melhorou, o peso parece que ficou maior. Algumas músicas, na minha opinião, ficaram melhores, como Keeping the Family, pra mim ficou melhor na voz do Bush. Eu acho que a gravação ficou melhor do que a original. Pode ser. Apesar de algumas, por exemplo, Indians não tem, né, cara? Indians tem que ser com Belladonna, não sei, mas apesar do Bush ser um puta vocalista, mas pra mim, Indians é aquela que ficou caracterizada. É tipo, fazer o Ace cantar Cold Gin. É tipo o Ace regravar Cold Gin, que é uma música dele, mas com a voz dele, e a gente tá acostumado, cresceu ouvindo o Gene Simmons cantando. Então não tem, é difícil desassociar, né? Eu fui no show. Mas eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam dessas regravações, cara? Desse álbum de regravações? Eu achei fantástico, cara. Eu achei que ele cantou demais, velho. Eu tinha visto ele cantar algumas músicas ao vivo, mas no álbum eu achei que ele foi
foi foda, cantou demais, muito bom, cara. eles Até são me surpreendeu músicos cantando as melhores, músicas né? antigas, velho. Então os caras são Até me músicos surpreendeu na melhores. época cantando as músicas antigas, cara. Uhum. Exatamente. E eles buscaram aqui realmente, assim, eles foram desde do primeiro álbum, né, cara, até o último com o Belladonna ali, porque tem Panic, né, cara, tem Death Rider, que ficou uma monstruosidade, né, cara, ficou um negócio de outro mundo, Metal Thrashing Mad. E, cara, e aqui em NFL, o que a gente percebe, aquilo que eu falei pra vocês, o Benante, ele meteu até uma espécie de blast beat nessa faixa, Sim. que é ao vivo. Eu não sei se vocês recordam que depois, quando eles lançaram o Alive 2, né, cara? Que eles lançaram lá quando o Belladonna e o Spitz voltaram pra banda, que o Spitz até se assusta quando ele tá tocando assim, e aí entra essa parte, assim, o Spitz meio que olha meio assustado com o Belladonna, assim, pô, o que tá fazendo essa música, cara? Então, é um disco que, assim, são regravações, e eu acho que poucas bandas, acho que conseguiram, assim, revisitar o passado de uma forma tão consistente, assim, né, como o Anthrax fez nesse disco aqui. Regravação de clássico, mesmo que seja a própria banda, é uma coisa complicada. É muito delicado. É complicado. Muito delicado. Eu acho complicado. E aí, só que aí chegou num ponto dos caras, tipo, eles tiveram uma evolução musical. Cara, é o que você falou, o Benante, o que o Lars desaprendeu, o Benante... E ele é a força... Cara, ele é um trem desgovernado, velho. Então, acho que isso deu um vigor para as regravações. Eu acho que o Benante é o principal responsável por esse vigor. E aquilo, a Indians é o que você falou, é diferente, porque, cara, você tá acostumado a ouvir a Indians lá atrás com os caras. Tem lance do ver ao vivo do clipe, o cara convocado. O Tiziano Mirza aqui, que deve ser o teu irmão, cara, falou que nesse disco tem escondida lá no fim a Long Justice. E é linda essa Long Justice cantada pelo... É linda essa música cantada pelo John Bush, cara. O Tiziano é o baixista do Mirza. É teu irmão? Não. Meu irmão é o batera. Não? Meu irmão é o Paulo. Paulo Eisen, que tá aí, ó. Tá. Bom, é que eu vi. Mirza, achei que era irmão. Mas, bom, Mirza é a banda. Irmão ou não irmão, ele tá certo irmão. E essa música é maravilhosa. Porque, cara, a gente tá juntos há 31 anos, né, cara? Então, crescemos no quintal. E aí, cara, depois desse disco, né, cara, que depois do If Come For You All, daquele ao vivo e desse disco, a banda vinha numa crescente, assim, né, cara, que parecia assim, o Anthrax agora vai ser a banda do metal. E aí o Bush sai da banda, né, cara, e aí fica aquilo... Eu não sei se realmente foi isso que ocasionou, porque falam que foi aquela gravação de Ball of Confusion, né, que o Bush e o Belladonna participaram. Eu acho que não tem a ver porque foi bem antes, né? Não, ele saiu por causa da turnê de reunião. Saiu por causa da turnê de reunião. Que é um ele, tipo... ele disse que saiu por causa da turnê. Eu lembro até porque, na realidade, depois que o Anthrax lançou o We Come For You All, o Anthrax estava meio amaldiçoado naquela época, porque também quebrou a gravadora. Logo depois que o disco saiu, quebrou a gravadora. E eles ficaram sem gravadora, e ainda estavam devendo um disco e tal, uma coisa assim. Eu sei que o empresário deles, que eles estavam assim, fudidos, cara. Estavam fudidos, não tinha gravadora, não tinha perspectiva, não tinha nada. E o empresário deles sugeriu, vocês estão devendo um disco para Sanctuary ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma turnê com o Belladonna e o Dan Spitz, vamos gravar esse disco ao vivo, um CD, um DVD, e vocês ficam zerados. Depois disso, vocês não devem mais nada para ninguém, e vamos recomeçar do zero. Façam essa turnê e nós vamos recomeçar do zero. Só que para fazer essa turnê, eles até pensaram em fazer com os dois, né? Com os dois. Com o Bush e com o Belladonna. Mas o Bush disse que não ia participar disso, né, cara? Não vou participar. E tipo assim, vocês querem fazer, é o que tem que ser feito, façam. Só que eles fizeram, e depois na volta eles, vocês fizeram, só que agora eu não quero mais. Já tô casado, estava com filho, não sei, não quis voltar. E aí deu dessa questão, eles ficaram muito tempo sem vocalista, né? Nessa briga, volta, não volta, entrou o Dan Nelson nesse meio tempo e tal. Sim. Sabe quem quase entrou no Anthrax, cara? O Corey Taylor.
Corey Taylor do Slipknot quase entrou no Anthrax. Ele chegou a Anthrax. aceitar, ele virou pro Cadê e falou, cara, eu entro na banda pra ser o vocalista. Eu falei, puta, legal pra caralho. Só que ele tinha um contrato, cara, com a Roadrunner. A Roadrunner. Roadrunner, que é a gravadora dos caras. E aí os caras falaram, mano, não, você não pode, velho. Exatamente. Com a gente aqui. Não, mas isso demorou, né, cara? Porque cara, isso foi para ele, Corey Taylor, publicou que ele ia ser o vocalista do Anthrax. Porque ele diz que falou com a gravadora e que no primeiro momento a gravadora e o empresário dele, todo mundo disse, não, tudo bem, pode gravar o disco, não tem problema, porque o Slipknot vai ficar parado 1 ano, não sei o quê, papapá. E ele noticiou até, não foi nem o Anthrax, ele disse que ia gravar o próximo disco do Anthrax. Só que na última hora a gravadora disse, não, peraí, a gente nem achou que tu tava falando sério, não tem como tu gravar esse disco e tal. E parece que, né, deu, na época tinha dado um problema assim, que o Slipknot ia ficar 1 ano sem gravar. Mas aí deu um problema com o Nickelback, que era outra banda grande da Roadrunner. Deu um problema com o Nickelback e que o disco do Nickelback que estava preparado para ser lançado não seria mais lançado, por algum motivo. E eles tiveram que adiantar o disco do Slipknot. Então ele ia ter que gravar com o Slipknot e não ia ter tempo de gravar com o Anthrax. Mas ele disse que já tinha até composto músicas com o Anthrax e tal. O Nickelback atrapalhando até nos bastidores. Mas até nisso, né, cara? Como a gravadora tem Nickelback e Slipknot também. Também não... Cara, mas o Slipknot, o Corey Taylor, apesar do Slipknot, ele é um bom vocalista, né, cara? Bom, ele é um excelente vocalista, velho. Ele é um excelente vocalista. Cara, apesar do Slipknot. Eu acho que ele tem um gutural absurdo, cara. Eu gosto. Eu acho que ele tem um gutural absurdo e o vocal limpo dele é maravilhoso. Eu acho fantástico, cara. Eu acho um baita vocalista. Ele pro Anthrax ia ser um baita vocalista. Ele seria um baita vocalista. Eu fiquei nessa saudade também, cara. E ele disse que compôs pro Anthrax, que ele tinha coisas prontas já pra gravar. Pô. Imagina. E deve ter guardado em algum lugar isso aí, cara. Você deve estar gravado em algum lugar aí. Um dia sai. Cara, qualquer hora aparece. Um dia sai aí. Um dia aparece. Pode crer. Cara, aí depois disso, né, cara, o Anthrax ficou um tempão parado ali, né, cara, uns 5, 6 anos quase, assim, e ficou aquela história até que noticiaram que o Belladonna tinha voltado, né, cara, porque aí saiu aquele DVD, que eu falei, antes deles lançarem material inédito, ficou um tempo, e aí veio o Worship Music, né, cara, que eu acho um disco muito legal, e é um disco que, cara, é aquele Anthrax, não do Bush, é o Anthrax do Belladonna, não sei se vocês concordam, principalmente... Se a gente escutar aquela faixa Fight Till You Can... Fight Until You Can't Fight No More. Essa aí, cara, essa música é te perguntar assim, como é que é esse som? É Anthrax. É aquele Anthrax lá de trás. Né, cara? Não é o Anthrax do Bush, assim. Então, eu lembro que um amigo meu, não sei se tá assistindo aqui, o Márcio, ele me perguntou assim, ouviu o Anthrax novo? Ele disse, ouvi, como é que é? Cara, é Anthrax. Que não tinha outra palavra para definir. É o Anthrax do Belladonna. Realmente foi uma volta, né, cara? Como é que vocês receberam esse disco aí? Inclusive, os solos desse disco são... não tem explicação, são fantásticos. Ele foi um cara que, tipo, quando saiu, eu falei, puta, não, né, meu? Podia ter ficado. O Donês é bom. O John, o cara que tá agora... É ótimo também, é ótimo. Ele é muito, muito ágil. Mas o Cagano tinha aquele lance da... Trazia até aqueles... Cara, é mais no italiano na treta. Volta aquela cara de Nova York, de banda nova-iorquina. Que é o judeu e o italiano, e os caras estão ali. O Cagano... Fora que ele é um puta produtor, além de puta guitarrista, né? Exatamente. Esse disco, né, cara, foi um disco que, a princípio, eles começaram a gravar sem vocalista, né? Como, aliás, aconteceu com o Spreading the Disease. O Spreading the Disease estava pronto e não tinha vocalista, né, cara? Depois que apareceu o John Bush, depois que apareceu o Belladonna, ele colocou os vocalistas. Então eles estavam sem vocalista, né? E eles tinham tentado a volta do Bush e estava tudo praticamente certo. Tanto que na hora de bater na Austrália, lá, o festival. Na Austrália, etc e tal, e na hora de bater o martelo para ele voltar, ele deu para trás também na última hora, disse, não tem como, eu não quero isso, eu não quero mais tocar, não quero ficar meses tocando,
Se vocês pudessem, se a gente fosse fazer, assim, tocar 30 shows por ano, eu até poderia entrar na banda, voltar para a banda, mas eu sei que isso aí não é o que vocês estão esperando. Então, eu não tenho como fazer. Eu não vou fazer, não sou. E aí o Charlie Benante disse, olha, quem sabe o Belladonna, então? Vamos dar uma aí os caras, pô, quem sabe? Porque eles não estavam afim de... Eles já tinham tido estresse com o Dan Nelson lá, né, cara? E não estavam afim de buscar um vocalista desconhecido. Eles queriam o John Bush, eles apostaram tudo no John Bush, mas na última hora não deu certo. Então eles, puxa, não deu Bush. Totalmente identificado com a banda. Quem sabe o Belladonna? Exatamente, Quem sabe o Belladonna? E aí os caras chegaram no Belladonna e ele, não, eu topo, vamos fazer, quero voltar, vamos voltar, então. Não, foi uma coisa bem simples. Ele disse que na primeira conversa que eles tiveram, o que tu acha de voltar? Tô dentro. Volto, tô voltando. Não teve aquele negócio de fala com o meu empresário, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Não. Eu quero fazer. Eu quero voltar. Que foi o que o Dan Spitz fez na turnê da reunião. Na tour da reunião. O Dan Spitz falou, velho, eu custo tanto. Acerta com esse pessoal aqui, ó. E aí o Belladonna nessa volta, eu tô dentro, vamos voltar. E depois, cara, o último trabalho de estúdio, né, teve o EP, aquele de covers, que é o Anthems, mas aí o último trabalho de estúdio do Anthrax foi o For All Kings, que teve a turnê aqui, né, Glauber? Isso. Opinião. Eu acho que o show da Opinião foi mais legal que o show lá do Bourbon, né, cara? O Anthrax eu acho mais legal tocar num lugar menor, assim. Cara, pra mim foi mais legal que a gente ficou mais perto, deu pra agitar mais. No Bourbon eu fiquei lá em cima e tal. Mas o show do Bourbon também foi foda. Mas esse do Opinião foi nesse. Foi foda. Porque eles abriram pro o do Bourbon foi Roncadiano, né? Foi abrindo pro Iron Maiden aqui. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o Anthrax 2 vezes. Teve uma com o Misfits, né, que foi esse do Teatro do Bourbon. E aí depois teve um sozinho, que era para ser o Acept, mas aí deu, acho que um rolo de datas e tal, e aí eles tocaram sozinhos. Eles fizeram aqui em São Paulo, Eles fizeram isso aqui em São Paulo. E depois eles vieram para abrir para Iron Maiden aqui do lado de casa, cara, no Allianz. E aqui, tipo, fui a pé, manja. Que inveja, né, Sérgio Mar? Que inveja. Oi, inveja nisso, para Iron Maiden, cara. Putz, eu lembro... Mas a hora da... E, cara, e a gente teve na hora da Indians. Só faltou o cocar da galera. Pô, Índias, cara, eu fui pro mote na hora da Índias lá no Bourbon, cara. Quando eles pararam e disseram, não, Warden vai começar de novo. Cara, aquela porradaria assim. Eu vou ter que participar disso, eu vou ter que... Cara, e aí o For All Kings, cara. Opinião de você sobre o mais, digamos assim, não vou dizer o último, porque se a gente fala o último parece que não vai ter outro, mas o mais recente álbum de estúdio do Anthrax, que é o For All Kings, né, cara? Opinião de você sobre esse álbum e o que esperar do Anthrax daqui pra frente, cara? Cara, eles estão gravando, né? Eu gosto muito desse disco. Eu gosto pra caramba. Eu acho que putz, cara, a própria Breath in Lightning. Que melodia. Que melodia. Essa música é fora de série, é fantástica. A primeira vez que eu escutei aquela... Cara, arrepia até a sobrancelha, manja. Essa música é aquelas que o cara coloca no repeat e vai tocando, né, cara? Sim. Essa música é maravilhosa. Acho que até minha mãe deve ter essa música na playlist dela, manja. Porque a música... cara, a música é boa demais. E... é aquilo, não é o último disco, né? Porque é aquilo... quando é o disco que acaba, você fala, cara, o disco é bom, mas acho que tem mais coisa aí pra frente. E que tem, né? Eles têm material novo aí, eles estão ensaiando agora pra live, né? Depois de amanhã, que vai ter o streaming da live, mas eles tem material novo sim vindo. Eles já confirmaram. Eu gosto bastante desse disco, cara, desde a primeira vez, embora ele seja um disco que a gente sente um pouco daquela base cavalgada e tal, né, cara? Ele tem uma música mais rápida, que é a última ali, que é a Zero Tolerance. Zero Tolerance. E a primeira, e a primeira, que são mais nesse estilo, naquele Anthrax mais pegadaço, assim. No mais, ele é um disco mais... eu não diria calmo, né, cara? Mas é um disco que não tem aquela pedrada tão trash, daquela paletada cavalgada e tal. O Jefferson, meu amigo, também, que sempre diz que não gosta desse disco por causa disso. Porque falta a pegada do Anthrax.
Mas é um disco bom, cara. É um disco legal. Mas é isso mesmo. é um disco bom. Não é um paleta, negócio que, pá, vou ouvir Anthrax, eu vou ouvir Pharrell Kings. Não, mas ele tem músicas excelentes ali, cara. A Breathing Lightning é fantástica. Zero Tolerance, a penúltima, essa aqui, é This Battle Chose Us, eu acho também muito legal. Blood Eagle Wings, Blood Eagle Wings é muito legal. Tem várias músicas legais. Mas é um Anthrax um pouco diferente. Parece assim que não tá pisando no acelerador com tudo, né, cara? Pode ser, Tem uma diferença dos pela dois, metade. Tipo, o Scott já é pai. É o primeiro disco do cara, acho que ele pai. Então o ritmo é outro, tá até na própria paletada. Agora ele retomou, porque o Mr. Bango fez ele pegar até a... Sim, exato, é isso aí. Mas é um belo disco, é um belo disco, belo disco, tá? É um belo disco. Sim. Tem grandes músicas. A primeira música, essa, como é que é o nome da primeira aqui que eu não lembro? You Gotta Believe. You Gotta Believe é fantástica também, adoro essa música. You Gotta Believe. Glauber, Queco, queria agradecer vocês, cara. A gente está encerrando aqui. A gente conseguiu passar praticamente toda a discografia do Anthrax, falar não só da discografia, mas também curiosidades. Como conheceu a banda, né, cara? A importância da banda também pro cenário, como eu disse lá no início, pra mim, ela, lá no Big Four, eu coloco ela ali, talvez em terceiro lugar, eu passo ela na frente do Megadeth fácil. Eu tiraria o Megadeth do Big Four, se fosse eu, né, cara? Mas é questão para uma live polêmica, se a gente for falar de Big Four, aí pra mim, Big Four é Big Four por causa de vendas, né, cara? Não é por causa de mais ou menos trash, os que mais venderam, né? Os que mais venderam, esse é o Mas como eu disse pra mim, cara, o Overkill tá na frente, o Exodus, o Tesla, todos esses aí estão na frente do Megadeth pra mim, pelo menos pra mim, não que eu não goste. Aí que os caras, quando eu falo isso, os caras, meus amigos, dizem assim, você não gosta do Megadeth? Não, eu gosto, cara, mas não quer dizer que eu tenho que achar ele melhor que essas coisas que eu gosto. Mas eles não são melhores que o Testament, por exemplo. Eu acho até a gente sabe a genialidade do Mustaine. Exodus, que é a minha outra banda do coração. Exodus. Exodus é foda. Exodus tinha que estar. Então, Glauber, Queco. Valeu, eu também agradeço, cara, esse convite me oportunizou. Eu vou, hein? Pode me convidar. Exodus você me convida que eu vou. Cara, vou fazer um Exodus tu e o Johnny Z. Não, eu vou ser humilhado. Aí não, o Johnny Z não, vou fazer vocês dois, cara. Aí vai ser eu vou ser humilhado. Não, aí o Johnny Z não, tem que ser outro cara. Pô, o Johnny Z janta com os caras, pô. O Johnny Z janta com os caras, aí não dá. Mas, cara, eu também te agradeço, pelo convite. Esse convite me oportunizou repassar toda a discografia do Anthrax, que cara, aí na coleção, a gente, né, como cara? É boa, cara. Tipo, assim, quando a gente fala, por exemplo, do volume 8, é o disco mais fraco do Anthrax, pode ser, mas o disco mais fraco do Anthrax é melhor do que 90% das melhores coisas que as bandas de metal fizeram por aí, cara. Porque o Anthrax é uma banda muito acima da média. Muito. Então eu te agradeço pelo convite e por ter me oportunizado repassar tudo isso de novo, lembrar desses discos que me marcaram tanto, velho. Um disco fraco do Anthrax é melhor que a obra toda do Korn. Exatamente, cara. O disco ruim do Anthrax o Anthrax no seu nível mais baixo é melhor do que 95% das bandas, melhor que as bandas já fizeram. Eu diria que a pior música do Anthrax é melhor que a discografia do Korn. Fácil. A pior música. O foda é achar qual a pior música do Anthrax. Eu não consigo falar nem a melhor. Eu não sei se eu... Não, tem. A melhor é difícil. Deve ter, o nível é muito alto, velho. Mas valeu, cara. Obrigado pelo convite. Agradeço também a companhia aqui do Queco. Valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Foi legal demais mesmo. Valeu muito. Obrigado pelo convite também, Sérgio. Foi legal pra caramba. Glauber, agora a gente tá se seguindo lá também, vamos trocar mais ideias. Exatamente, isso. E vamos continuar acompanhando o canal. Pra fechar, né, meu? Tá aqui o homem. Tá. Olha ele aí, rapaz. Olha aí. Massa, cara. Do caralho. Esse é, referência, né, cara? E a gente costuma falar, até no próprio Mirs, a gente brinca que cada um tem uma coisa... E até, cara... Eu ia falar antes, né, cara, que talvez uma das diferenças do Anthrax, cara, assim, não que nas outras bandas também não sejam, mas a gente, é difícil da gente dissociar o Scott Ian músico do fã de música também. Muito.
enquanto tem muito músico que tá só em cima do palco e mal se envolve assim com o West, cara, a gente sabe que ele é fã de Kiss, a gente sabe que ele é fã de Maiden, ele gosta de rap, ele tá sempre com camiseta de banda, tá sempre envolvido, então a gente sabe que além de ser um músico, ele gosta de música, né, cara? Exato. Cinema de terror, quadrinhos. Exato. Quadrinhos. Cara, quando ele fala, eu com certeza. me alfabetizei, eu aprendi a ler e escrever com o Stan Lee. E ele falou isso, ele falou, cara, o Stan Lee me pariu, sabe? É muito isso. Sim. Então, mas beleza, então. Ele é muito bom de referências, né? Cara, mais uma vez, obrigadão a vocês dois aí, muito obrigado. Participou. Quem assistiu também, muito obrigado. Valeu todo mundo valeu. Que assistiu. Valeu muito. Foi demais. Até a próxima. Grande abraço, cara. Muito bom. Falou. Valeu.